E hoje a competição que o Flamengo briga fortemente pelo título é da Copa do Brasil. Eu vejo o Flamengo assim bem forte mesmo só na Copa do Brasil. Só na Copa do Brasil, porque se pegar um Corinthians já tá na final. Quer dizer, o Flamengo já está na final. E o Vasco, irmão, o Vasco ele tem um problema seríssimo contra o Flamengo. O Vasco parece, os jogadores do Vasco, eles peidam quando enfrentam o Flamengo. Treme. Não sei o que acontece. Que será que eles pensam sobre o favoritismo do Flamengo? O Tite pode tirar o Flamengo da semifinal por causa do Corinthians. Por causa do Corinthians, exatamente. Você sabe que o Tite é corintiano, todo mundo sabe. Exatamente. Tem isso, mas só isso. O Flamengo só ganha nisso aí. Se o Tite não quiser tirar eles e eles pegarem o Vasco na final, talvez o Flamengo ele é favorito mesmo a ganhar a Copa. E o lateral Alexandro e o ponta Gonzalo Plata mostraram nesse jogo contra o Vasco que vão qualificar e muito o time do Flamengo para os jogos da Libertadores, agora que eles estão inscritos. Foi muito importante no último jogo do Campeonato Brasileiro, tanto o Gonzalo e o Alexandro entrar, para justamente ter ali uma ideia da dinâmica de atuação desses jogadores, para que eles já comecem a pegar esse entrosamento com a equipe como um todo e cheguem na Libertadores já mostrando o resultado. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos, galera. Nesse vídeo vamos acompanhar os secadores, falando, sobre a trajetória do Flamengo agora na Libertadores contra o time do Peñarol e também na Copa do Brasil contra o time do Corinthians. Cara, olha, vou falar pra você, o vídeo tá sensacional, tá bem legal. Vou deixar aqui os créditos pro canal Podcast Mais ou Menos e também pro canal do Opina Porco, o canal do Neto. Beleza? Agora vamos acompanhar o que eles falaram, sobre o Flamengo na Libertadores e também na Copa do Brasil. Roda aí, produção! Não conseguem botar um futebol em campo que, induzam a torcida a se envolver com eles na partida. Então, assim, a torcida do Flamengo, praticamente, Sérgio, ela já tá nesse discurso que você imagina também, cara. Vamos tentar ganhar as Copas. E assim, vou te falar, tá um pouco complicado também ganhar as Copas, tá, pro Flamengo. Eu tô vendo esse jogo contra o Peñarol sendo muito complicado pro Flamengo. Sendo muito complicado. Campeonato Brasileiro, com o Tite, com esse estilo de jogo de Tite, já pode abandonar mesmo, acabou. Acabou. E a Copa do Brasil, irmão, a sorte dele é que eles pegaram o Corinthians, porque o Corinthians é muito ruim. Agora vamos ver qual é a final. Quem é a final, quem o Flamengo vai pegar na final. Porque assim, eu vejo o Flamengo assim bem forte mesmo só na Copa do Brasil. Só na Copa do Brasil, porque se pegar um Corinthians já tá na final. Quer dizer, o Flamengo já está na final. E o Vasco, irmão, o Vasco ele tem um problema seríssimo contra o Flamengo. O Vasco parece, os jogadores do Vasco, eles peidam quando enfrentam o Flamengo. Treme. Não sei o que acontece. Cara, os caras tremem quando enfrentam o Flamengo, os caras não tem, sei lá, mano, não bota a vontade que bota outros jogos. Ele conseguiu um empate na bacia das armas, pô. Porra, assim, no último minuto, porra. No finalzinho do jogo, pô. Exatamente, o Léo Pereira foi lá no ataque fazer merda lá e teve o lance lá do gol do Vasco, pô. O Vasco não jogou, pô. A gente pode falar que era zoeira aqui do que aconteceu com o Flamengo, mas o Vasco não jogou. O Flamengo, ele tá... não foi efetivo em campo porque, realmente, o que a gente tem falado aqui, o Flamengo não é esse elenco todo que todo mundo fala. Mas o Vasco, irmão, não fez nada no jogo contra o Flamengo. E aí como é que o Vasco vai prever uma final com o Flamengo? Vai enfrentar o Flamengo assim? Se enfrentar o Flamengo assim na final com o Brasil, toma uma goleada. Toma uma goleada, de novo. Então assim, Flamengo, se eu sou o Tite hoje, pra tentar manter o emprego dele, eu foco na Copa do Brasil e esqueço o resto, tá, irmão? Irmão, Foco na Copa do Brasil e esqueço o resto. Porque, se o Tite não ganhar nenhum campeonato esse ano, tá desempregado ano que vem e nenhum clube pega mais contrata ele. tu entrou 2 tópicos aí, falou do Vasco, só pra gente não perder, que depois eu vou voltar. Dá um papo aqui já. Tite, se você quer manter seu salário em dia, quer honrar com seus compromissos dentro de casa, não quer deixar faltar alimento pra sua família, só tem a Copa do Brasil, tá? Exatamente. Só tem a Copa do Brasil. Esquece, Libertadores vocês não tem chance alguma. Não tem. Tô cravando aqui, com toda honestidade e certeza pra vocês. Talvez passe do Peñarol, que eu não consigo enfatizar isso não. Eu não cravo isso não. Não consigo cravar. Segundo jogo lá, o time dos caras é bom, tem aquele Léo Hernandes, o Léo Fernandes, que tava no Fluminense, muito bom de bola. Então, Tite, se você quer realmente manter seu trabalho, tenta a Copa do Brasil, porque o que acontece? Corinthians é um lixo, já tá na final.
Perder pra esse time do Corinthians aí, o Botafogo, se quisesse entrar ontem com o terceiro time, ganhava do Corinthians. Com muita facilidade. E aí a final é Vasco, que infelizmente é um time guerreiro, mas treme pro Flamengo. Treme pro Flamengo, inacreditável. Depois a gente vai falar aqui um pouquinho do Vasco. Tava vendo, acho que os últimos 30 jogos contra o Flamengo, o Vasco não ganhou nem 7 ou 8. Olha que loucura. Olha que loucura. O negócio dele assim. Tem que ser assim, isso. E o outro é o Atlético Mineiro, que aí vai depender se vai entrar com garra, com vontade ou não, porque da última vez que se enfrentaram a eliminatória também pipocou pro Flamengo. Aí é o time que gera um pouquinho mais de incerteza se o Flamengo vai ganhar essa Copa do Brasil ou não. Porque o demais, cara, pode esquecer. Mas é o que a gente falou na semana passada também, Sérgio. O Tite pode tirar o Flamengo da semifinal por causa do Corinthians. Por causa do Corinthians, exatamente. Você sabe que o Tite é corintiano, todo mundo sabe disso. Exatamente. Tem isso, mas só isso. Cara, o Flamengo só ganha nisso aí. Se o Tite não quiser tirar eles e eles pegarem o Vasco na final, talvez o Flamengo ele é favorito mesmo a ganhar. A Universidade Federal de Minas Gerais, eles divulgaram uma estatística com base na matemática aí, né, do Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo tá com 54,5% de chance de título. O Palmeiras tem 19,5%. O Fortaleza, 18,5%. E o Flamengo, 3,8%. Já o Corinthians tem 59% de chances de rebaixamento. Só que isso daqui, pra mim, não reflete a realidade, não. A exemplo do ano passado, onde já estavam colocando praticamente o Botafogo campeão brasileiro. Tava quase entregando a taça pros caras. A matemática ela é importante no futebol. Só que o futebol, ele surpreende. A matemática ela é exata, mas o futebol ele não é. Porque ele tem uma série de elementos intrínsecos e extrínsecos a ele. Como, por exemplo, situações de jogadores, bastidores, enfim. Várias situações que podem influenciar no caráter, no desempenho individual e coletivo das equipes. Então, eu vi vários botafoguenses aí compartilhando esses números. Se eu fosse vocês, eu parava com isso. Porque ano passado essa estatística caiu por terra. Agora, a estatística que eu mais gosto aqui, sendo muito sincero com vocês, é justamente a estatística do Corinthians de quase 60% ser rebaixado. Então, só para vocês terem uma ideia, o retrospecto de Flamengo e Peñarol é um retrospecto muito positivo pro Flamengo. São 27 jogos sem perder do Peñarol no Maracanã. E o primeiro jogo é no Maracanã. E o técnico do Peñarol já deu o recado no Flamengo. Falou que o resultado eles vão resolver lá. Isso já foi o recado. Então o Flamengo tem que fazer o seu resultado essa semana no Maracanã. Resultado de 1-0 é muito pouco. Tem que fazer 2 ou mais, pelo menos, gols de diferença para chegar na semana que vem e conseguir segurar a pressão ali do Peñarol. Peñarol, timinho encardido, é um timinho que tem ali, né, sua certa tradição dentro da competição da Libertadores, e aí o Flamengo tem que fazer valer agora esses aspectos aí de invencibilidade dentro do Maracanã para mudar isso. Vai ter que mudar o esquema de jogo, porque não vai ter Luiz Araújo, então vai ter que ser um time ali novamente adaptado, mais uma vez adaptado. Mas agora, eu acho que com o Gonzalo, com o Alcaraz, o Alexandro, o Flamengo ganha esse respiro para poder ser um time ágil. Obviamente que os jogadores eles não vão estar naquela sincronia, naquele entrosamento. Porém, foi muito importante no último jogo do Campeonato Brasileiro, tanto o Gonzalo e o Alexandro entrar, para justamente ter ali uma ideia da dinâmica de atuação desses jogadores, para que eles já comecem a pegar esse entrosamento com a equipe como um todo e chegue na Libertadores já mostrando o resultado. Eu concordo, né? Foi realmente fundamental essa escalação do Alexandro, do Gonzalo Plata, né? E detalhe, na minha opinião, tá? Corresponderam muito bem. O Gonzalo Plata, na minha opinião, fez um bom jogo. O Alexandro chegou a fazer um ótimo cruzamento, né, para uma bola ali, uma cabeçada do Léo Ortiz que foi na trave, poderia ter saído o gol e ele ter ficado com a assistência perfeita. Eu acho, sinceramente, que esses jogadores vão ajudar muito, né, o Gonzalo
Plata, o Alexandro, o Carlos Alcaraz, que inclusive já estará à disposição para esse confronto, né? Eles foram inscritos para esse jogo na Libertadores, tá? Estão inscritos também agora para a Copa do Brasil, poderão jogar novamente. Então, assim, acho que isso ajuda. Mas, contrapartida, perdemos o Luiz Araújo, né? Que se lesionou, tá fora do jogo, tá fora aí do mês de setembro. E era um jogador que ajudava muito esse setor de ataque do Flamengo. E foi uma baixa aí considerável. Beleza, meus amigos? E aí, o que você tá achando? Qual a sua expectativa? Você acredita que o Flamengo realmente só está brigando na Copa do Brasil? É o único lugar ali para o Flamengo beliscar alguma coisa? Ou você acredita que dá para chegar no Brasileiro e também na Libertadores? Eu, sinceramente, vou falar para você, acredito que o Flamengo está firme na Copa do Brasil e na Libertadores, né? No Brasileiro, eu já acho um pouco mais difícil para o Flamengo, tendo em vista que o Botafogo está com uma competição a menos e também o Palmeiras, que só está com o Brasileiro. Então, eu acho que fica muito complicado para o Flamengo, né, focar aí nas 3 competições agora nessa reta final. Então, eu acho que o Flamengo briga forte na Libertadores e também na Copa do Brasil. Vai depender muito do que vai ser esse primeiro confronto contra o time do Peñarol no Maracanã. Como falou bem o Neto, vai precisar levar um bom resultado para o Uruguai. O Peñarol não é o Bolívar, é um time tradicional. Então você precisa sim, né, de uma pequena vantagem, né, uma mínima vantagem que seja, para você chegar lá e tentar essa classificação para as semifinais aí da Libertadores. Beleza, meus amigos? Coloca aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like. Vou deixar os créditos aqui pro podcast mais ou menos e também pro canal do Neto Opina Porco. Daqui a pouco eu trago mais novidades aqui pra vocês. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão. Isso aqui, ó, é o nosso amor. Fui, nação!